Dale Porco, pessoal, tudo bem com vocês? E vamos para o vídeo de hoje. Eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a partida, né, do Verdão aí, Palmeiras e Botafogo, né? A gente que vem aí de uma sequência boa de vitórias, né? E vamos falar um pouquinho, né, o que eu achei sobre a partida, né? E antes de tudo, eu queria agradecer a todos que estão passando pelo canal, né? Quem é novo aí inscrito, muito bem-vindo, né? Se possível, eu sempre peço para vocês aí dar aquela curtida, né? E compartilhar com os amigos palmeirenses aí, né? Para que a gente sempre alcance, né? Mais pessoas aqui pro canal, né? Beleza? Então, muito obrigado aí, pessoal. Sobre o jogo de ontem, né? Aqui vai ser a última gravação de férias, podemos dizer assim, né? Nesses cenários mais improvisados, mas tá dando para fazer, então tudo bem. A gente pode conversar ainda um pouquinho sobre esses jogos aí, né, pessoal? Então, a partida de ontem, eu acho que o Palmeiras novamente entrou com um time meio misto ali, né? Quase todo mundo titular, mas ele ainda poupou alguns jogadores, né? Como o Piquerez, que tá com algum incômodo aí, que ele comentou na coletiva, né? Ainda não tá 100% para jogar, então ele não tá arriscando. Mas tá dando sequência pro menino, o Arthur, que eu acho que vem se mostrando mais competente ali, né? Do que o próprio Jefté, que não tá jogando tão bem, né? Quando tem as oportunidades. Raramente ele faz coisas assim que chamam muita atenção e merece, né? Sequência e tal. E Murilo voltou pra zaga, né? O que foi muito positivo. Acho que ele fez uma boa partida ontem. Desarmou algumas bolas bem interessantes ali em momentos importantes da partida. E também o Vitor Roque acabou ficando no banco mais uma vez, né? Então ele repetiu aquele meio com o Maurício, com o Arias e o Alan, né? Não o Sousa, que teve oportunidade, mas não teve sequência merecidamente, porque não jogou bem, né, cara? Não conseguiu desempenhar o que a gente esperava ali, o Sousa, no ataque, né? Ele é meio insosso, ele não cria muitas oportunidades, ele finaliza pouco, ele precisa melhorar ainda mais esses aspectos aí, né? Mas falando do jogo em si, acho que a gente começou estudando um pouco a partida, né? O Botafogo veio bem empenhado no começo em pressionar a saída. Isso acabou fazendo o Palmeiras ficar mais recuado ali nos primeiros 10 minutos, né? Sofrendo um pouquinho ali, né, de pressão do Botafogo, mas assim, aquela pressão sem muito resultado, né? A gente conseguiu conter quase que todos os avanços deles, né? Então foi bem positivo. E na primeira oportunidade, basicamente, que a gente, né, encaixou um contra-ataque ali, já saiu o gol, né? O gol ali foi dado pro Alan, né? Mas pra mim é o gol do Andreas, né? Ia ser uma assistente do Flaco, o gol do Andreas Pereira, né? Mas como o gol foi dado pro Alan, aquele chute que o Alan desvia, entre aspas, acabou contando como uma assistência do Andreas Pereira pro Alan. Então, tudo bem, né? Gol do Alan. E aí foi um momento bom que a gente já começou aí, a partir desse gol, dominar o jogo. Controlamos mais as ações, Botafogo sentiu esse gol, a gente continuou em cima, né? Tivemos algumas oportunidades legais, poderíamos ter ampliado já logo após o primeiro gol, né? Acabamos não encaixando esse segundo gol, mas levamos de uma maneira boa ali, né? O primeiro tempo, sem tomar grandes pressões, né? E foi dessa maneira até o fim, basicamente, né? E depois ainda acabou ali que no fim do primeiro tempo, né? O Botafogo perde um jogador. E pra mim, expulsão justíssima, tá? Porque o Arias realmente, ele é estranho, né? O Arias, ele é um cara muito forte, retém a bola, é difícil tirar a bola dele. E quando ele dá essas arrancadas, ele pega uma velocidade imensa, né? É muito rápido a maneira que ele tá num estado de domínio, parado com a bola e correndo com ela, assim. Ele muda de direção e muda de velocidade muito rápido, né? Então, foi bem legal ele ter feito aquele lance, ele passou fácil do cara. E ali ele ia pra dentro do gol. No mínimo ele chutaria no gol ali, cara a cara, né? Mas aí foi feita aquela falta horrível ali, né? O cara deu um carrinho feio e ele mereceu a expulsão. E aí terminou o primeiro tempo com essa vantagem de placar e de número de jogadores, né? Então imaginávamos aí que no segundo tempo o Palmeiras viria para matar o jogo e, né, ficar tranquilo. Mas gostamos de emoções, né? Então no segundo tempo a gente volta meio estranho, os jogadores parecem meio dispersos. E mesmo com um a mais, a gente acaba tendo chances, não jogando tão bem quanto no primeiro tempo, tão concentrado quanto no primeiro tempo. E essas chances a gente acaba demorando para fazer um gol, né? E deixando o Botafogo até querer alguma coisa na partida mesmo com a menos, né? Que eles não mudaram a postura, eles não recuaram o time para não ser goleado.
eles continuaram em cima, continuaram fazendo modificações para tentar algum gol, e a gente foi ficando meio distante ali da partida, não encaixando mais tantas jogadas, até o momento em que a gente encaixa uma, e o Arias, né, poderia ter soltado a bola na esquerda, né, o Lopes estava sozinho, mas ele preferiu ele mesmo fazer o chute, deu um chute forte de esquerda, né, não foi tão no cantinho, foi no meio, mas foi um bom chute que o goleiro não teve chance. 2-0, né, e pô, muito legal ver o Arias fazer o primeiro gol. Ele fez uma partidaça pra mim ontem também, tá? Ele é um meia muito inteligente, mas muito inteligente. Pra mim ele foi melhor que o Maurício também, e melhor que o Alan ontem. Ele foi acho que o melhor jogador da partida ontem. E depois do segundo gol eu falei, bom, agora acabou, né? O Botafogo vai se render, o Palmeiras vai ficar em cima, eles vão fechar a casinha e vão segurar até o fim, né? Pra não tomar muitos gols, né? Prejudicar saldo, essas coisas. Não foi o que aconteceu, né? Não foi o que aconteceu. O Palmeiras acabou por ficar mais desleixado ainda, né? E num acidente, eu diria, sai aquele gol, né? Mais uma jogada por dentro, né? Isso já aconteceu nos últimos jogos. Teve aquele gol, né, do Vasco. Teve o lance do Mirassol, mas aí a zaga cortou a tempo do chute. E ontem, de novo, um lance parecido, né? Eles jogam a bola no pivô, o pivô segura, puxa uma tabela com o meio ou o volante que chega ali na jogada, né, para concluir. E eles acabam conseguindo criar um perigo, né? Naquela tabela que o Danilo puxa, ele recebe, aí gera uma confusão na área, a bola bate, rebate, e mesmo batendo e rebatendo, ela acaba sobrando de novo pro Danilo, uma bizarrice. Ele consegue tirar ali, né, o volante e acaba fazendo aquele gol, bonito gol. O Danilo, o melhor jogador para mim ontem do Botafogo, né? Jogou muito bem o Danilo. E, bom, depois desse gol, não sei se o Palmeiras sentiu algum tipo de, sabe, não, eles vão empatar, vamos segurar um pouco. Aí acho que o time perdeu um pouco o norte, começou a dar uns espaços estranhos pro Botafogo, mesmo com um a menos. E o Abel precisou mexer, né? Ele colocou sangue novo, colocou o Larsson, colocou o Felipe Anderson, colocou o próprio Vitor Roque, que não entrou muito bem, ele estava meio afobado, né? Ontem, as oportunidades que ele teve, ele estava fominha, ele não tocou, poderia ter sido melhor, né? Mas de qualquer maneira eu acho que ele fez um bom jogo, ajudou na correria, ajudou a marcar na pressão. O Felipe Anderson entrou também para reter a posse de bola e conseguiu fazer também da sua maneira, né? Então eu acho que o banco ajudou ontem. O Larsson infelizmente perdeu 2 gols, né? Ele teve chance ali de fazer, acabou não conseguindo, mas foi bem interessante, assim. Eu acho que a gente conseguiu levar até o fim sem muitos perigos. Teve um chute do Arthur apenas, né, que o Carlos Miguel acabou pegando ali, mas mesmo assim eu acho que a gente conseguiu segurar bem. O Maurício perdeu um gol também inacreditável. Eu senti que do meio por fim do segundo tempo a gente teve algumas oportunidades para matar o jogo, e os jogadores não se ajudaram. Um tocou pro outro, foi fominha, quis decidir sozinho, e teve várias oportunidades que era só ter soltado a bola e o outro fazia o gol. Mas foi o que foi, né? A partida foi até o fim meio equilibrado, mas assim, sem muito perigo mais pro Palmeiras. Então eu entendo que, no geral, foi um bom jogo. O Palmeiras jogou bem. Quando precisou atacar, né? Quando precisou dominar o jogo, conseguiu. Criou muitas oportunidades, né? As chances de gol, assim, né? Os chutes. A gente teve uma superioridade imensa, né? Em cima do Botafogo. Chances perigosas. Faltou mais eficiência apenas ali para concluir, né? Então, bom resultado. São Paulo perdeu, né? Então a gente colou ali na liderança junto com o São Paulo também. Então, né? O fim de semana aí, a previsão é de um jogo bem duro, hein? Palmeiras e São Paulo. Palmeiras sentindo ainda um pouco a parte física. São Paulo com alguns desfalques, né? Ontem o Lucas se machucou, então eu acho que vai ser bem interessante. Vai ser um jogo difícil, né? A gente vem dando sorte jogando no Morumbi, né, nos últimos tempos, mas vai ser um jogo chato. Eles vão lotar o estádio, né? Estão num bom momento e a gente tem que entrar concentradíssimo, com o melhor time possível e jogar um bom futebol, né? Porque logo vem a parada aí dos jogos da seleção. Aí vai dar tempo do Abel recuperar o físico dos jogadores, dar umas folgas aí também pros caras, que eles devem estar jogando seguido, né? Seguido, 3 dias. Então precisando também, então relaxar um pouco a cabeça e recuperar o físico, né? Então acho que tem que dar esse sprint até o final aí,
para que a gente chegue bem aí pros confrontos que vão vir depois da parada da seleção, né? Então, até lá, precisamos focar e continuar em cima aí dos resultados. Temos que ir para cima dos Tricas lá no Morumbi e quem sabe conseguir 3 pontos de novo, né? Vai ser um jogão, sem dúvida vai ser um jogão. E vocês, pessoal, o que vocês acharam aí do jogo ontem, Palmeiras e Botafogo? Comenta aí embaixo, não se esquece de curtir e se inscrever no canal se não for inscrito. Beleza, pessoal? Então é isso, o último vídeo de férias. Valeu, pessoal, um abraço e até mais.